Olá pessoal, professor Alex Bruno. Na aula passada foi enviado para vocês um material explicando sobre o conceito de função. Na aula de hoje vamos estudar esse assunto aqui. Função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim. E temos aqui um exemplo. Carlos trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa de R$ 100 mais 200 por hora para animar uma festa. Daniel, na mesma função, cobra uma taxa fixa de 55 mais 35 por hora. Em uma festa de 8 horas de duração, qual DJ oferece o serviço mais barato? Então, daqui a pouco vamos verificar como resolver essa questão, mas elas têm a ver com esse tópico aqui de função afim. Então, o que vem a ser uma função afim? Ela vai ser uma relação f de real em real, né? Ela vai receber o nome de função afim quando ela tem essa fórmula bem aqui, ó. F de x é igual a x mais b. E esse f de x vai ser uma representação, é um símbolo, e aqui essa fórmula, ó, o a é um número dado, o x vai ser o valor que varia, e o b é um número fornecido também. Uma observação importante é que o valor do A nunca pode ser igual a zero. Então, vamos aqui a um exemplo para ilustrar essa situação. Temos aqui nesse exemplo A, f de x é igual a 3x mais 2. Nesse contexto, olha só, o f de x vai ser ax mais b. Então, o A vai corresponder ao número 3 e o B vai corresponder ao número 2. Nesse segundo caso aqui, ó, g de x vai ser igual a x menos 2. O valor do A não aparece número bem aqui, só que não vai ser zero o valor do A. Que número vezes o outro resulta no próprio número? É o número 1. Então, toda vez que tiver apenas a letra x, significa que o A vale 1. Ou se tiver o menos x, o A vai valer menos 1. Nesse caso aqui, ó, o B ele não vale apenas 2. Ele vai valer o 2 com um sinal negativo, menos 2. No terceiro caso, olha, h de x, né, perceba que a letra aqui foi mudando. F de x, g de x e agora h de x. Só que a ideia é que para que seja uma função afim, tem essa formação aqui. Tá? Então, não importa a letra que vai representar a função. Temos aqui, ó, menos 2x mais 3. Então, o A vale menos 2. Você não pode esquecer de colocar o sinal. E o B vale 3. O último caso, olha, P de x é uma função, vai ser igual a menos x menos 5. Então, o A, nesse caso, é menos 1 e B é igual a menos 5. Valor numérico da função afim. O valor numérico da função afim é obtido atribuindo-se valores à variável x. Então, por exemplo, aqui temos a função f de x é igual a 2x menos 1. Quando o x for igual a zero, o que nós temos? Basta você substituir o número 0 no lugar da letra x. Então, vamos fazer o cálculo bem aqui. Ó. F de 0, nós pronunciamos dessa forma, tá? Ó, f de 0, nesse segundo caso, f de 1, f de menos 2 e f de menos 5. Então, vamos calcular o f de 0. Você pega aqui o valor da expressão e no lugar da letra x, você substitui o número que corresponde a ele. Então, temos aqui 2 vezes o 0, né? O 2x aqui vai indicar 2 vezes x, então temos aqui 2 vezes 0 menos o 1. Então, 2 vezes 0 é 0, então sobra menos 1. Então, o valor numérico da função aqui é menos 1. Ao substituir o número 0, o cálculo final deu menos 1. Agora, vamos verificar o valor numérico da função quando x for igual a 1. Então, novamente, dada a fórmula, você substitui o número 1 no lugar da letra x e faz o cálculo. Temos então aqui, ó, quando x é igual a 1, o 2 da fórmula, vezes, no lugar da letra x, o número, que é o 1, e menos o 1, que faz parte da fórmula também. Então, 2 vezes 1 é 2, e 2 menos esse 1 é 1. Deu 1 positivo.
o valor numérico da função, quando x é igual a 1, deu esse valor aqui. Coincidentemente, acabou resultando no mesmo valor do x. Agora, quando x for igual a menos 2, vamos substituir aqui na fórmula. Temos o 2, que faz parte da fórmula. No lugar da letra x, você coloca um número, menos 2, e repete o 1, menos 1, que é da fórmula também. 2 vezes menos 2 é menos 4. E menos 4 com menos 1 resulta em menos 5. Agora aqui, ó, quando x for igual a menos 5, vamos calcular o f de menos 5. Temos o 2 da fórmula. Você pode, inclusive, pausar o vídeo e tentar fazer sozinho essa questão aqui, que é importante você assimilar o processo. Vou dar prosseguimento aqui. Menos 5 menos o 1, que faz parte da fórmula. Então, 2 vezes menos 5 é menos 10. E menos 10 com menos 1, vou colocar aqui, ó, menos 10 menos o 1, resulta em menos 11. Então, temos aqui o valor numérico. Sempre nós vamos ter, para cada um valor, nós teremos um único também resultado. Não é possível ter mais de um resultado no caso da função afim. Vamos aqui a outro exemplo. Olha, mudou a função. A função é f de x igual a menos o x mais 3. Então, quando x for zero, o que a gente vai fazer? Vamos usar aqui essa fórmula, essa expressão, e onde tem a letra x, nós substituímos o valor correspondente. Então, vamos a ele aqui. F de zero, temos o menos o zero mais 3. Sabemos que, quando o número é zero, não importa o sinal que esteja aqui. O zero é zero simplesmente. Então, 0 mais 3 resulta no próprio 3. Então, quando x for igual a zero, o resultado final vai ser o 3. Agora, quando x for igual a 2, que nós temos aí? Substitui, repete-se o menos, que é da fórmula. O x vai ser igual a 2, você substitui e repete o 3. Então, ó, temos aqui menos 2 mais 3. Calculando menos 2 com 3 resulta em 1. Então, quando x for igual a 2, o resultado, ou seja, o valor numérico da função é 1. Agora, quando x for 10, o que nós temos? Repete o menos, que é da fórmula, repete o 10 e o 3, que é da fórmula também. Temos então aqui menos 10 mais 3. E calculando, menos 10 com 3 dá menos 4. Temos aqui não. Então, quando x é igual a 10, o valor numérico da função é menos 4. Então, temos aqui a tarefa da semana. Você vai aqui, em cada item, identificar quem é o A e quem é o B, né? Dada aqui a representação da função afim. E na segunda questão, você vai calcular o valor numérico da função afim, como foi feito agora há pouco nesse vídeo. E vamos voltar agora àquela situação dos DJs, para saber qual DJ cobra mais barato. Voltando à questão, então, Carlos trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa de R$100, mais R$20 por hora. Então, representando essa situação aí em forma de função, o que nós temos aqui? Toda vez que falar em taxa fixa, vai ser um daqueles valores lá da função afim. Ó. F de x é igual a x mais b. Então, quando se referir à taxa fixa, vai indicar esse valor do b. Então, nós já sabemos aqui que a função, nesse contexto, vai ter aqui esse valor. É 100, que corresponde ao b. Agora, qual é o valor que multiplica o x? Ele diz o seguinte, ó, mais R$20 por hora. Então, toda vez que estiver dizendo o seguinte, ó, que é um número por hora, por metro quadrado, então toda vez que estiver indicando um valor por algo, ele vai indicar o valor do A. Então, temos aqui o 20 e vezes o x. Esse x aqui vai indicar o número de horas. E agora vamos observar o seguinte, ó. No caso do Carlos, essa aqui é a função que indica o valor que deve ser pago a ele. Então, é R$20 vezes o número de horas mais R$100. E no caso do Daniel, qual é a função aí que vai indicar o quanto ele cobra?
a gente sabe que a função vai ser do tipo f de x igual a ax mais b. E aí, quem vai ser o valor do A e quem vai ser o valor do B no caso do Daniel? O Daniel cobra uma taxa fixa de R$ 55,00. Toda vez que falar-se em taxa fixa, vai representar o B. Então, temos aqui, o valor do B é 55, mais R$ 35,00 por hora. Então, semelhantemente ao caso do Carlos, esse 35 vai indicar o A. Então, temos aqui que o Daniel vai cobrar 35 vezes o número de horas. Então, temos aqui, ó, essa fórmula indica o valor a ser pago a Carlos pelo serviço dele, e essa fórmula aqui vai indicar o serviço de Daniel. Continuando aqui o texto, olha, em uma festa de 8 horas de duração, qual é o que vai cobrar mais barato? O que nós devemos fazer aqui? Nós vamos substituir aqui no lugar da letra X o número 8, que vai indicar o número de horas. E assim vamos obter o cálculo e saber qual DJ cobra mais barato nesse período aí. Para x igual a 8, no caso do Carlos, vamos substituir o número 8. Olha, f de 8 vai ser igual a 20 vezes o 8 mais 100. F de 8 vai ser igual a 160 mais 100. Então, o Carlos cobra, ao todo, R$ 260,00. E agora vamos verificar o caso do Daniel. No caso do Daniel, nós temos f de 8. A fórmula é essa aqui, ó, 35 vezes o 8. No lugar da letra x, você substitui o número, e 55. Então, f de 8... quanto vai ser aqui 35 vezes 8? É 280, mais o 55. Então, f de 8 vai ser igual a 335. Então, Daniel cobra, no mesmo período de 8 horas, esse valor. Então, qual DJ cobra mais barato? O Carlos. É claro que essa questão é apenas ilustrativa, né? Porque hoje em dia, no ano de 2021, não se cobra mais R$ 100,00 como taxa fixa para se ser DJ, né? Só se for DJ de fundo de quintal. Mas é uma questão ilustrativa para a gente poder compreender essa questão. Então, pessoal, desejo a vocês bons estudos, uma ótima semana e até a próxima.